Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é a hora que você está assistindo esse vídeo, mas esse é o canal Chama no Astral. Faz bastante tempo que eu não apareço aqui. E hoje eu senti uma vontade de falar, sabe? Uma vontade de conversar. E eu falei, vou gravar um vídeo sempre como eu faço, seguindo o fluxo. Não tem tema, vai ser um desenrolar aqui, uma conversa comigo mesma, com vocês, não sei quem me assiste. Mas enfim, hoje eu acordei com um certo incômodo, que na verdade eu já tô com esse incômodo já faz alguns dias já, né? Aí eu fico, será que é a lua minguante, né? Que eu sou de fases. Ou é a lua cheia que passou e eu tava com muita emoção. Mas enfim, independente da fase da lua, eu acredito que nós, como humanos, como seres conscientes de si, a gente sempre vai ter algo que nos incomoda, algo que deve ser visto, que muitas vezes a gente não quer sentir, né? Porque sentir o desconforto, já fala, é desconfortável. Agora, sentir um prazer é muito bom. Quem é que não quer sentir um prazer, uma felicidade, um êxtase, né? Uma alegria, assim? É algo muito bom, só que a gente tem esses dois lados, do prazer e do não prazer, digamos assim, porque a gente não aprendeu a lidar ou a acolher, né? Essas partes do humano que não são tão agradáveis. Eu, por muitas vezes, fugia, né? Dessa sensação do não agradável, mas observando durante minha vida, eu percebi que essa fuga, né, esse não ver esse querer fugir desse sentimento assim ou dessa sensação física ou interna que é desconfortável, é uma ilusão, porque a gente não foge, vai estar ali. E de certa forma, a gente pode estampar esse desconforto, mas ele sempre vai existir. Mas como é que a gente, como humano, a gente pode aceitar que sempre vai haver esse desconforto, sempre vai haver algo em nós que a gente não vai estar bem com aquilo. E como a gente pode olhar para isso e acolher, porque muitas vezes a nossa crise de pânico, de ansiedade, vem daí, vem desse não olhar pro desconforto. E muitas vezes a nossa vida fica girando em círculos, né? Porque a gente não quer olhar, sabe? E é importante esse olhar, mas não é fácil olhar. A gente sabe, quando a gente começa essa trajetória do autoconhecimento, com aquelas perguntas quem eu sou, da crise existencial, ou muitas vezes a gente muda muita coisa na nossa vida, só que o autoconhecimento é pra vida toda. Sabe? Quando a gente acha que já tá ali, aí você, não tô ali. Eu tenho muito mais a aprender sobre mim e sobre tudo que a vida, sabe? Tudo que me cerca. Então, a vida é muito surpreendente nesse ponto de vista. Da gente, todo dia, a gente acordar e observar que a gente não sabe de nada. E hoje eu tava martelando isso na minha cabeça. Só sei que nada sei, né? O Aristóteles foi um dos meus filósofos que eu mais gostei, assim, na época de escola, porque ele afirmava que não sabia. Só que eu ficava interessada na questão de como ele ficava confortável com não saber. Porque, cara, a gente tá aqui, a gente não sabe de nada. A gente acha que conhece nós mesmos e a gente não conhece. Sabe? A gente acha que quer algo, mas tem vezes que a gente não quer esse algo. Então, como eu posso ficar confortável também com esse não saber? Esse não saber o que vai acontecer daqui uns minutos. Esse não saber o que vai ser de mim daqui 3 anos ou mais. A gente pode planejar, mas o curso da vida é a vida que vai dar. Entende? E essa questão vem aí do controle. A gente quer controlar, mas de onde vem esse controle? Sabe? Porque a gente aprendeu a viver dessa forma. A gente aprendeu a querer só ter o confortável. E por isso que o desconforto muitas vezes dói ou muitas vezes a gente não quer nem olhar pra ele. Porque a gente aprendeu dessa forma. E cara, você desconstruir, você ter que se reeducar é muito difícil. É muito difícil você olhar pra si e falar, cara, eu tô sentindo isso, então eu vou sentir. E aí disso aí você sente
E tem muitas vezes que você vai achar que tá ficando doido da cabeça por esse sentir demais, né? Mas não é demais, é o sentir humano que a gente, por muitas vezes, por não ter cuidado da gente, né, das nossas feridas, porque uma ferida, quando ela não é cuidada, ela fica mais aberta, ela fica escancarada. E aí o cuidado é redobrado com o tempo, mas não só o tempo cura, a gente tem que olhar, né? A gente tem que tratar aquela ferida. E muitas vezes o tratamento, colocar uma pomada ou lavar aquela ferida vai doer muito. Isso é humano também, sabe? Tem coisas em nós que gerou feridas enormes. E aí a gente tem que lidar com isso, cuidar disso, e muitas vezes não vai ser confortável, porque vai doer sim. Mas você sabe que se você não olhar pra isso, você vai continuar com esse desconforto, vai continuar fingindo que nada aconteceu com você, ou que está acontecendo, né? A gente vai buscar aquela dopamina, né? Tipo, eu já vou acordar aqui, eu já quero algo, já quero informação. Mas por quê? Será que esse querer uma informação vem de um lugar de não querer olhar pra si? Não querer observar o silêncio? Não querer se reeducar essa mente que pensa demais? Sabe? O pensar não é algo negativo, mas se torna negativo quando a gente não consegue sustentar, nutrir nossa vida de uma certa forma que condiz com a nossa verdade. E aí vem o primeiro passo é olhar para aquilo. Cara, e eu acredito que o mais difícil desse olhar é você tomar consciência disso, né? É porque dói muito. Dói muito, mas a gente tem que abrir espaço. Então, abrir espaço nesse sentir. Eu gosto muito da questão do yoga porque traz isso, né? Com os asanas, que são as posturas que a gente faz de yoga. E os asanas, né, é a abertura corporal através das posturas, das respirações, para depois a gente entrar em estado de meditação. Né? Então você tem que abrir um espaço para o corpo relaxar ou para você sentir aquele desconforto que está no corpo, para depois você preparar para você ficar em silêncio. Ou muitas vezes você não vai ficar em silêncio, porque meditação não é isso. Meditação é se observar, sabe? Observar aqueles pensamentos, aquela sensação, aquela dor no peito que dá. Então, eu trago essa conversa mais sobre isso mesmo, essa questão da gente ter que se olhar, sabe? E se reeducar, que é muito difícil, porque a gente vem de uma cultura, né, que é muita coisa. A gente aprendeu a ser acelerado, a ter mais, sabe? A gente valorizou o ter e não ser. Então a gente vem de uma filosofia, de uma cultura assim, né, que foi impregnado isso na gente. Foi impregnado a gente querer, ter que estar sempre feliz. De quando a gente vê o desconforto, a gente tem que fugir daquilo, sabe? Mas aí você olha assim, observa, será que é assim mesmo? Aí fica aquele silêncio. Será que é assim? Será que é essa forma que você quer viver? E mesmo você observando esse desconforto, você conseguir reconhecer e aos poucos ir tratando, porque é uma longa trajetória. Sabe, eu estou aqui com meus 22 anos e tô nesse processo assim, né, de me acolher, de observar o que realmente vem de dentro, né, e dos desconfortos, tanto os internos quanto externos, né, que eu não quero mais viver. Hoje eu acordei revoltada, eu não quero mais viver em modo sobrevivência. Sabe, eu observei que eu vivo com muito medo, mas medo de quê? A gente vem com o passado aí, né, que tá instaurado esse medo, que foi me ensinado assim a viver. E tem várias rotulações. Então a gente se aprofundar nesses porquês e nesse sentir e observar que, cara, não é assim. E aí a gente tem que tirar a armadura, que eu acredito que essa é a parte mais difícil, é você observar, ver que você não quer isso, que você sempre foi assim durante uma trajetória de vida, e aí agora tá na hora de eu olhar pra dentro e fazer uma podação aqui. Eu vou tirar isso, tem vezes que não vai ser fácil, porque eu acredito que sustentar uma mudança é muito difícil.
né? Tem vezes que a gente poder sustentar aquilo vai de anos ou décadas, não sei, mas é muito difícil você sustentar uma mudança, né? E igual eu falei em um vídeo aqui, a cura não é linear. Então tem vezes que você vai estar ali, depois você vai abaixar de novo e tá tudo bem. Então é observar a questão do ciclo da morte, vida e morte, que é do humano também. Então a gente tem que reeducar tudo, sabe, tudo, a nossa forma de ser. Mas eu falo assim porque pra se tornar mais leve, sabe? Travei. Eu me observando aqui, e eu não faço corte no vídeo. Eu me observando aqui, eu observei isso, sabe? Tipo, essa pressa de viver, sabe? Essa pressa de querer tudo logo, essa pressa de ficar se autocomparando assim, tipo, tô me comparando com outra pessoa, que ela tá viajando, ela tá fazendo não sei o que, pá. Véi, respira! Quanto tempo eu passo no meu próprio pensamento, tipo, nas minhas lembranças, no passado, no futuro, e eu esqueço do agora. É isso, sabe? Então eu acredito que esse é a questão. Respirar um pouco, sabe? E parar. E não vai ser fácil, por isso que a gente tem que ter redes de apoio ou forma de se acolher. Porque a vida humana é extraordinária. Tem que ser vivida em fluxo. Tem sim. Só que pra gente chegar, né, nessa leveza do viver, tem toda uma trajetória. E eu acredito que essas fases com o não saber é necessária. O não saber o que vai acontecer, mas eu me entrego pra vida, eu tô de peito aberto pra vida. Vem! E eu acredito que daí que começa a vir as movimentações, quando a gente tá de peito aberto. Só que quando a gente tá contra o fluxo, querendo controlar tudo, que é um falso controle, gente. É muito falso controle, porque a gente não controla nada. Sabe? E ao observar isso, eu acho que isso dá muito medo no humano, e por isso tem vezes que a gente quer estar em outras questões, sabe? Estar em outro corpo que não seja o nosso. Porque é difícil, e observar que é difícil, mas como eu quero viver? Como eu quero viver daqui em diante? É mais tranquilo? É com paz? Enfim. Mas o que eu vou fazer pra isso? O que eu tenho que lapidar em mim, sabe? Uma autolapidação que requer tempo. Eu sou um cristal, por exemplo, mas eu tô cheia de terra, poeira. Então a gente tem que limpar, sabe? E aí tem que ter um cuidado também nessa limpeza. E muitas vezes também a gente vai ter que mudar a nossa carruagem, né? Tipo, como a gente se porta na vida, né? Como é que a gente foi ensinados, como é que eu quero ser daqui em diante, né? Ou me aceitar, né? Eu acredito que vem disso também, de uma autoaceitação. Porque eu vejo que hoje, com essa questão aí do autoconhecimento na internet, muitas pessoas que estão divulgando curso com isso, ou fazendo postagens também. Eu compreendo, mas vendem muito uma ideia, sabe, do que é o autoconhecimento, do que é realmente ser humano. Mas cada pessoa tem sua experiência. Ah, tem que fazer um jejum de não sei quantos dias. Ah, tem que fazer. Não, cara. Talvez uma vida leve pra você seja uma e pra mim seja outra. Porque cada humano tem uma experiência diferente, porque a gente é diferente. Mesmos iguais aqui, assim, alguns aspectos físicos, fisiológicos, mas em consciência a gente tem aspectos diferentes. Eu vou sempre fazer uma comparação com uma árvore, por exemplo. Sabe? São da mesma espécie, mas são diferentes, né? Então, assim, é a gente se autoaceitar nessa diferença e se colocar no mundo assim mesmo, sabe? E é difícil, com certeza, porque a gente aprendeu ser humano de uma forma, mas talvez essa ideia do humano não seja a correta. Se há uma correta, eu acredito que isso vem de dentro. O que é ser correto pra você? Ah, eu quero mochilar, eu quero fazer isso, eu quero fazer tal faculdade. Então, sim,
E às vezes vai ser muito difícil? Vai! Porque a gente tem toda uma questão social também que não facilita. E às vezes a gente vai querer desistir de tudo, vai tipo ficar doido da cabeça, vai também. E é olhar pra isso, é não fugir disso, que vai ter um aspecto muito fudido pra gente, muito denso que a gente vai ter que encarar dentro de si. Mas é aí fazer as pazes de novo. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tô aqui em presença, em consciência. Sabe? Eu vou olhar para a vida, eu vou abrir meu peito para a vida. Eu tô sofrendo muito, então vou sofrer mesmo. E depois a gente transmuta isso, se precisar transmutar. Sabe? Porque hoje em dia até o sofrimento tem que ser algo benéfico, a gente tem que fazer alguma coisa com aquilo. Mas nem sempre tem coisa que é só para ser sentida. Eu falo coisa, mas não é coisa, é porque é algo substancial, que não tem como, né, tocar, pegar, a gente sente, né? E a gente não sabe como explicar esse sentir, sabe? Então, é isso. É aceitar quem você é, porque é muito difícil. Mas principalmente eu vou terminar aqui com só sei que nada sei. Esse foi um vídeo muito em fluxo, que eu até travei, mas eu não vou fazer corte nenhum, porque eu sou desse jeito mesmo, né? Então, gratidão, compartilhem, deixem seu like e se inscrevam no canal, né? E fique essa reflexão sobre o não saber, né? E como é que você aceita esse não saber, né? Porque é muito denso. E muito desconfortável, com certeza. Então, um beijão, até o próximo vídeo, que eu nem sei quando é que vai ser.